Bom, vamos lá então para a segunda parte que já é um pouco mais interessante, que é de como examinar, né? Vamos falar um pouco sobre a semiotécnica da via visual. Na verdade, a gente trata muitas vezes como o exame do nervo óptico, né? Exame dos nervos cranianos, dentro dos nervos cranianos, o exame do nervo óptico. Nós temos 5 etapas clássicas de divisão didática para exame do nervo óptico. A primeira etapa é a avaliação da acuidade visual, a segunda etapa é a avaliação da visão de cores, a terceira etapa é a campometria por confrontação, a quarta etapa é a avaliação do fundo de olho e a quinta etapa é a avaliação de pupilas com pesquisa de DR. Vamos agora destrinchar um pouquinho de cada uma dessas etapas. E lembrar sempre de que os olhos eles devem ser examinados um por um, né, separadamente. Então, primeira etapa, avaliação da acuidade visual. O que é a acuidade visual? A acuidade visual é a medida da capacidade do olho de enxergar os detalhes. Então, o quanto aquele olho consegue discriminar os detalhes, mas isso é uma medida. Então, quando a gente é importante, né? Porque a gente pode se comunicar de maneira fácil com outro médico, falar, o paciente tem uma acuidade 20/20, 20/40. Então, como que a gente faz essa aferição? Classicamente, essa aferição ela é feita pelos oftalmologistas com a tabela de Snellen, que a gente vê aqui no canto esquerdo, e justamente, a gente costuma graduar com esses números, 20/20, 20/40, né? O que é uma visão normal? Uma visão normal é aquele paciente que enxerga 20/20. Então, que você pede para ele lendo linha por linha, ele consegue ler até a linha que está escrito aqui, 20/20, que tem a medida de 20/20. O que significa isso? Se esse 20 essa distância, ela é medida em pés. Significa que a 20 pés, uma pessoa que está sentada a 20 pés de distância da tabela de Snellen, ela enxerga o que uma pessoa normal enxerga a 20 pés, ou seja, é uma visão normal. O que significa, por exemplo, uma paciente dizer que o paciente tem uma acuidade visual 20/40? Isso significa que a 20 pés de distância, a 20 pés de distância da tabela, a pessoa enxerga o que uma pessoa normal está enxergando a 40 pés. O que é 20/200? Mesma coisa. A 20 pés de distância da tabela, e a pessoa só consegue enxergar aquilo que uma pessoa normal consegue enxergar a 200 pés. Então, esses 20 pés são a distância equivalente a 6 metros. Isso pode ser, então, né, dito assim, em fração, 20/40, 20/20, mas pode ser dito em número absoluto também. Muitas vezes os oftalmologistas, eles escrevem no exame físico deles em número absoluto. Então, a gente pode, por exemplo, dizer uma acuidade 20/20, o oftalmologista às vezes escreve acuidade 1,0, que é o resultado da divisão de 20 por 20, né? Uma acuidade 20/40, o oftalmologista muitas vezes vai escrever como meio. Uma acuidade 20/200, 0,1, nada mais é do que o resultado da divisão, né? Bom, a gente, na prática clínica, como neurologista, a gente não tem essa tabela de Snellen e não tem esses 6 metros que tem no consultório de oftalmologia. O que a gente utiliza? A gente utiliza o cartão de Rosenbaum. O cartão de Rosenbaum é um cartão pequenininho, mas que ele foi criado para ter a distância equivalente a como se você estivesse utilizando uma tabela de Snellen, como se o paciente tivesse a 6 metros. Só que você, obviamente, não vai fazer a 6 metros, você vai fazer a 35 centímetros e meio do paciente. Ah, a gente fica medindo? Geralmente, eu tenho uma medida, eu sei que é mais ou menos aqui no meu braço. Então, geralmente, eu chego perto do paciente, falo mais ou menos aqui e coloco o meu cartão de Rosenbaum. Lembrar sempre, né, de quando for pesquisar, de iluminar. Então, você tem que utilizar iluminar bem e pedir para o paciente lendo linha a linha e ver até onde ele consegue ler pelo menos mais da metade da linha. Então, lembrar de uma iluminação adequada e sempre utilizar um método de correção. O pinhole eu vou mostrar no slide mais à frente, mas o método de correção, né, lembrar se o paciente utiliza óculos, por exemplo, se tem miopia, se tem astigmatismo, pede para o paciente utilizar os óculos, porque a nossa ideia aqui é medir uma acuidade visual que esteja alterada por uma alteração neurológica, não por um erro de refração. A acuidade visual, como eu falei, é quando o paciente, é aquela linha em que ele lê mais da metade, então, por exemplo, aqui nessa linha, né, tem 6 letras. Se ele leu até 4 letras, essa é a acuidade visual. Né? Então, é até a linha que ele consegue enxergar pelo menos metade. Então, aqui ele leu 4, beleza, aí para a próxima, aqui tem 7 letras, ele leu só 2, então não, é a linha de cima, que foi a linha que ele enxergou mais da metade. Essa é a acuidade visual dele daquele olho. Lembrar que as alterações de acuidade visual, elas estão principalmente nas lesões pré-quiasmáticas, ou seja, lesão de nervo e mácula, porque realmente é aquela região que tem a visão central e que é responsável pela maior acuidade visual, pelos maiores detalhes, que é mais risco na mácula em cones, né? E o nervo óptico é composto principalmente das fibras que provém da mácula, por sua vez. E lembrar
que se por acaso a acuidade visual, por exemplo, o máximo que a gente chega aqui no cartão de Rosenbaum, esse 95 aqui, ele é 20/800. Então, se o paciente tem uma acuidade pior ainda do que 20/800, nem esse 95 ele consegue enxergar. Se o paciente tem uma visão pior do que 20/800, você vai testar, vai pedir para ele contar dedos, uma coisa bem simples, bem rudimentar mesmo. Então, você fecha o olho, pede para ele fechar um dos olhos, né? E você fala, quantos dedos tem aqui? E aqui? E aí você vai contando. E aí você graduar, ele conta dedos a 2 metros, ele conta dedos a 1 metro, ele conta dedos a 15 centímetros, a 10 centímetros. Você vê qual distância ele consegue contar, olha, os dedos. Contar dedos a 1,5 m, mais ou menos, equivale a um 20/800. Então você já pode começar de 1,5 m para baixo. Se ele não leu o 20/800, você já sabe que é uma coisa pior do que 1,5 m, né? Então você vai lá 1 metro e vai reduzindo. E se ele não contou dos dedos nem bem próximo a 10 centímetros, o que você vai fazer? A próxima etapa é você ver se ele enxerga movimentos. Então, você fala, você enxerga a minha mão movimentando? Então você movimenta e pergunta se ele está enxergando. E muitas vezes a gente coloca esse sigla, né? A paciente, ele é MM. O que é MM? Ele é movimento de mãos. Agora não, o paciente não enxerga nem o movimento de mãos. O que você vai fazer? Você vai jogar uma luz. Então você joga, você consegue dizer se eu estou iluminando o seu olho ou não? E aí o paciente pode ter essa percepção luminosa ou ele pode não ter. Se ele tem percepção luminosa, muitas vezes a gente coloca acuidade visual PL no olho direito. O que é isso? Percepção luminosa. Ou SPL, sem percepção luminosa, né? Você vai ver que um dia, se você pegar, né, uma evolução de oftalmologista, é uma sopa de letrinhas, né? Então, acuidade visual, OD, que é olho direito, CD, conta dedos a 1 metro, por exemplo. Ou acuidade visual, OE, MM. Tudo é assim, movimento de mãos, PL, percepção luminosa, e SPL sem percepção luminosa. E é aquilo que eu falei, né? Lembrar sempre de fazer a correção dos erros de refração. Não me importa muito se a córnea ela tem um formato irregular, se o paciente tem miopia, se ele tem astigmatismo, o que me importa é se ele tem alguma alteração na via neurológica. Então, preciso dar um jeito de corrigir isso. Então, o mais óbvio, né? Pede para ele botar os óculos.